Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos então dar início, ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje, nós vamos concluir, Baruch Hashem, o último capítulo do livro de Atos, entre aspas, Porque nós vamos ver que ele não termina aqui, E realmente é muito bom, esse estudo que nós estamos fazendo juntos. Eu estou muito feliz, muito alegre mesmo. E quando conseguimos, concluir um livro, a alegria aumenta. Então, no Atos capítulo 28, vamos ler do verso 1 até o verso 10, primeiro, que diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Então, nós vimos no capítulo anterior, que passaram mais de 14 dias por uma tempestade muito grande, a embarcação onde estava o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, e graças a Hashem, os guiou então até a ilha. E aqui, ele está relatando a nós, nesse diário de bordo, que a ilha a qual eles estavam, então, era chamada a Ilha de Malta. É uma ilha próxima ali de Roma mesmo, Bom, próxima que eu digo é no mapa. A gente olhando o mapa, o Google Maps, vendo ali a Ilha de Malta, você vai ver que ela está mais próxima ali de Roma, da Itália, Agora eu não sei precisar o tempo, mas nós vamos ver no capítulo de hoje que o apóstolo Paulo fala pra gente o tempo certinho. Então, os habitantes da ilha, ou seja, então era uma ilha que era habitada, não era uma ilha deserta, Nessa ilha, graças a Hashem, tinha habitantes que mostraram extraordinária bondade para conosco. Notaram que eu já estou usando, a tradução NVI, em vez da João Ferreira de Almeida, que deixa muito a desejar no livro de Atos, principalmente nos capítulos finais, Então, estou fazendo com a tradução NVI. Isso é bom, Para que vocês façam também. Quando for ler um livro, um capítulo, procurem várias versões de traduções. Aí vocês vão ver como é bem interessante, como ajuda muito. Então, ali tiveram bondade, os habitantes daquela ilha, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós do barco, pois estava chovendo e também fazia frio. Então, por isso que eles acenderam, uma fogueira, provavelmente num lugar coberto, Aqui não fala, mas provavelmente, para não apagar. E ali eles puderam se esquentar e se secar, da chuva, do frio. E eles tiveram que nadar, lembra? Muitos tiveram que nadar até a ilha, outros que não sabiam nadar tiveram que vir até a ilha por alguma coisa que boiasse, ou um pedaço de madeira do barco, ou sei lá o que, Mas conseguiram, todos, Nenhum foi perdido, como o apóstolo Paulo havia profetizado pelo Espírito. No verso 3 diz que Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Então, ele estava ajudando a fazer a lenha, para aumentar o fogo e para se manter aquecidos a todos. E o que aconteceu? Enquanto ele pegava esses gravetos, então, para colocar ali como lenha na fogueira, uma víbora, um tipo de cobra que é venenosa e mortal, ela, fugindo do calor, prendeu-se na mão de Paulo, ou seja, ela picou o apóstolo Paulo. Que prendeu-se a sua mão, só pode ser que ela tenha picado o apóstolo Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino. Pois tendo escapado do mar, da morte lá no mar do naufrágio, a justiça não lhe permite viver ainda.
Ou seja, como ele não morreu ali no barco, no naufrágio, então ele vai morrer por causa da cobra. Então alguma coisa esse homem fez. E eles acharam lá a cultura desse povo ali, que era pagão, né? Que então ele devia ser um homem assassino, porque mal escapou de uma morte do mar, agora, em sequência, teria, na visão daquele povo, uma morte através da picada da cobra, que era venenosa, era uma víbora. Mas Paulo, simplesmente sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. E aquele povo ali que morava, porém, esperava, né? Provavelmente eles estavam tudo olhando o apóstolo Paulo, né? E ficavam olhando porque eles esperavam que começasse o apóstolo Paulo a inchar. Porque é o mínimo, né? A pessoa que é picada por uma cobra venenosa, no mínimo ela começa a inchar e depois ela morre. Então eles esperavam que isso acontecesse com o apóstolo e fitavam olhos ali, provavelmente, no apóstolo Paulo. Então eles queriam ver, né? Ué, foi picado por uma cobra, então já ele começa a inchar e daqui a pouco vai cair morto. E achavam que isso ia acontecer até de repente. Mas tendo esperado muito tempo, ou seja, eles ficaram um longo tempo prestando atenção no apóstolo Paulo para ver o que acontecia com ele. E eles viram que nada de estranho acontecia com o apóstolo Paulo. Ele nem inchava e muito menos caiu como morto. Então eles mudaram de ideia. E passaram a dizer que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, era um deus, claro, um deus pagão, né? Um deus pagão. Então você vê que as pessoas daquele local, daquela ilha, eram pagãs, porém elas reconheceram que houve um milagre ali, elas reconheceram que algo sobrenatural estava acontecendo ali, mesmo que elas não entendessem como estava acontecendo, mas elas reconheceram o milagre. E, infelizmente, atribuíram a deuses pagãos. Como lá também aconteceu em Atos, né? Nesse mesmo livro que nós estamos fazendo estudo, em Atos, no capítulo 14, do verso 11 ao 12, se vocês estão lembrados, foi quando o apóstolo Paulo curou um paralítico, se eu não me engano, em Listra. E as pessoas dali acharam que tanto ele quanto aquele que estava com ele eram deuses pagãos, né? E aí começaram a querer, né, trazer oferendas. Então, aqui aconteceu algo parecido, né? Povos pagãos que não conhecem a palavra, então reconhecem o milagre, porém atribuem a deuses falsos, né? Deuses pagãos. Mesmo porque eles não têm ainda, né, entendimento e conhecimento. Então, normal. Verso 7. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio. E ele era o principal da ilha, então ele era um líder, né? Era o principal daquela ilha, era o Públio. E como havia ali uma propriedade que era dele, ele convidou então o apóstolo Paulo e aos seus a ficar em sua casa por 3 dias. Então, bondosamente, ele recebeu e hospedou a todos, inclusive o apóstolo Paulo. O seu pai, o pai de Públio, né, que eles estavam ali na casa dele, estava doente, acamado, sofrendo de febre e de disenteria. Então, você vê aqui bem detalhado o que estava sofrendo o pai de Públio, porque provavelmente, né, Lucas, né, estava ali e Lucas era médico. Então, nós sabemos aqui exatamente que o pai de Públio estava doente, acamado, com febre e disenteria. E Paulo entrou então para vê-lo, o pai de Públio. E depois de orar, ele impôs as mãos no pai de Públio. Como Yeshua, né, fazia para curar alguém, Yeshua impunha as mãos, né? E também o próprio Ananias fez isso para curar a cegueira de Paulo, impôs as mãos em Paulo. Nós vimos isso lá em Atos, capítulo 9, verso 12 e também o verso 17, fala.
E então, quando ele impôs as mãos no pai de Públio, ele curou. Aleluia, Baruch Hashem. Mais um milagre. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Porque, claro, né, todos já tinham visto o apóstolo Paulo milagrosamente, não sofrendo nada, recebendo uma picada de uma víbora, uma cobra venenosa, que provavelmente uma pessoa normal teria morrido. Você vê que as coisas, né, em qualquer lugar, elas são proclamadas. Então, todo mundo foi avisar, olha, chegou aqui um barco assim, assado, tem um homem lá que a cobra picou, ele não morreu, ele não inchou, não aconteceu nada. É um milagre. E aí ele foi na casa lá do Públio e curou também o pai do Públio que estava doente de cama. Então você vê, né? É o boca a boca. Um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, que vai falando pro outro. Nós vimos isso acontecer em todo o livro de Atos, né? E isso aconteceria até nos dias de hoje, né? Quando acontece um milagre, todos, né, ficam sabendo. Quem é que não fala, né? É uma boa nova, né? Saber que alguém foi curado, alguém não morreu, foi livre da morte. Então ali se espalhou, e aqui no verso 9, não é de se espantar, que todos os doentes que estavam na ilha, aqueles que estavam doentes naquela ilha, que era a ilha de Malta, vieram até o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, e foram também curados. Baruch Hashem. Verso 10. Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, para voltar, então, num barco, forneceram-nos os suprimentos que eles necessitavam. Então, tudo que eles precisassem para uma viagem, os habitantes daquela ilha deram como forma de presentear e agradecer, né, as curas que foram feitas ali. Então, você vê o apóstolo Paulo por onde vai, né? Um discípulo verdadeiro de Yeshua, um servo de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, verdadeiramente por onde vai, ele é bênção. Então, ele saiu ali honrado, com muitos presentes, inclusive que ajudariam na sua viagem. Claro que esse barco que eles estavam embarcando agora não era aquele mesmo barco que eles fizeram, que aconteceu, o naufrágio, porque aquele barco se perdeu realmente. Agora nós vamos ver que é outro barco, porque nessa ilha não era uma ilha deserta, tinha habitantes. E ali também tinha fluxo de barcos indo até ela, saindo dela, e embarcações. Então, provavelmente pegaram uma dessas embarcações, né, para seguir viagem. Então, vamos continuar nossa leitura e nosso estudo. Atos, capítulo 28, do verso 11 ao verso 22, que diz assim: passado 3 meses, embarcamos num navio. Então, demorou 3 meses para eles embarcarem, então, num navio, que tinha passado o inverno na ilha de Malta. Então, você vê que eles ficaram naquela ilha durante 3 meses. E ali veio, então, um navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses pagãos, Gêmeos, Castor e Pólux. Esses gêmeos, esses deuses pagãos, Gêmeos, são deuses bem antigos, de mitologia de vários povos pagãos antigos também. Esse Castor e Pólux era da mitologia greco-romana, que lembra, né? Um império, quando subjugava outro império, ele meio que absorvia também a cultura pagã daquele império, né, antigo que ele absorvia. Então, esse Castor e Pólux é da mitologia greco-romana, que a Roma já pegou lá da Grécia pagã também. E também, né, no catolicismo, eles são os mesmos, só mudaram o nome, que São Cosme e Damião. E também há outras culturas que também cultuavam, esses deuses pagãos, que eram gêmeos, né? Só que com outros nomes. Então, tem também na África e na Índia, entre outros locais, só que com outros nomes.
E você vê aqui, né, que esse barco tinha, né, esse emblema. E o apóstolo Paulo quis deixar claro aqui, né, para nós. Porque ele estava indo em meio aos gentios, né, em meio a povos pagãos. Verso 12. Aportando em Siracusa, ficamos ali por 3 dias. Então, de Malta eles foram para Siracusa, né, e ficaram ali 3 dias. E dali partiram e chegaram a Régio. Régio fica na ponta, eu falo bota, da Itália, porque a Itália, o desenho ali da Itália, de Roma, né, aqui no caso, é uma bota, né? Então, na ponta da bota, digamos assim, ali é onde fica Régio, até hoje. Então, no dia seguinte, soprando vento sul, eles prosseguiram a viagem da embarcação e chegaram a Puteoli. Nossa, não consigo nem falar. Puteoli, creio que seja isso. No segundo dia, né? Então aqui você vê que eles ficaram 3 dias, aportaram com o barco em Siracusa e dali eles partiram para Régio, que é mais próximo, né? E ali foi no dia seguinte e já estavam nesse local, Puteoli, no segundo dia. Então ali em Puteoli, no segundo dia, eles foram para ali e ali tinha uma vigorosa colônia de judeus. E tinham também entre esses judeus, tanto judeus messiânicos, que acreditavam que Yeshua era o Messias, como também havia judeus não messiânicos, né? Então, havia ali uma vigorosa colônia de judeus, tanto de judeus messiânicos como não. E então, eles continuaram a viagem subindo, digamos, pelo cano da bota, para ficar um pouco mais divertido. Perdoem, irmãos, mas em geografia eu só aprendi assim. Então, eles estão contornando tudo ali a Itália, né, até chegar a Roma, no centro. Me perdoem, né? Às vezes eu falar bota, ponta da bota, o cano da bota. E ali eles encontraram alguns irmãos que convidaram então a todos eles a passar uma semana com eles. Olha que ele falou, ali encontramos alguns irmãos, né? Judeus messiânicos e judeus não messiânicos, judeus, né? Que legal. Então, o apóstolo que era judeu, que é judeu, encontra também irmãos judeus ali naquele local. E ele fica sabendo, então, que ali tinha, sim, uma colônia de judeus também. E ali ele ficou uma semana, 7 dias com eles. E só depois disso, depois de uma semana ali, nessa colônia de judeus, é que eles foram, então, para Roma. Então, os irmãos dali tinham ouvido falar que eles estavam chegando. Então, quando o apóstolo Paulo estava indo para lá, já tinha a notícia naquele local ali, em Roma e próximo a Roma, que estava chegando o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Então, muitos provavelmente já até vieram, né, alguns de Jerusalém, porque já estavam cientes naquele lugar sobre Yeshua, alguns, né? E você vê que já estavam ali até mesmo esperando o apóstolo Paulo. E provavelmente foi uma surpresa muito boa, né, para o apóstolo. Pô, cheguei aqui em Roma e já tem pessoas que, né, já ouviram falar, já estão à minha espera, né? Então, já que eles ficaram ali sabendo que o apóstolo Paulo estaria ali, então, eles foram até ali para ouvir, né, o apóstolo Paulo. Inclusive, eles foram até a Praça do Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Eu não achei hoje, né,
essa praça chamada Apio e as 3 vendas no Google Maps. Pode ser que tenha mudado de nome, eu não sei. Ou nem mais existe. Tem várias praças, né? Mas eu não encontrei essas com esses nomes. Mas, porém, naquela época, provavelmente devia ser uma praça bem famosa, né? Então, até eles foram ali para encontrar com o apóstolo Paulo e os seus. Vendo-os, então, Paulo deu graças a Deus e se sentiu encorajado. Claro, imagina, né? Você sendo mandada, você sendo enviado até um lugar que você não conhece ninguém, porém ali já ouviram falar de ti e, inclusive, eles vão ali para te escutar. E eles têm a mesma fé, então, né? São judeus. Tanto os judeus messiânicos, que creem que Jesus é o Messias, Yeshua é o Messias, como também judeus não acreditando que Yeshua é o Messias, porém eles creem, todos eles, em Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, querendo ou não, ele se sentiu encorajado, né, por ter judeus ali também, e ele se sentiu, então, confiante. Isso serviu como uma força, né? Você vê que em meio a lutas, o Eterno nos dá pessoas para que a gente seja encorajado também. Porque ele também não está numa situação fácil, né? Embora o Eterno esteja guiando, ele não sofreu nada graças a Hashem, mas ele estava sendo levado, né? Até o César. Uma hora ia chegar, né? Então, no verso 16 diz: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria. Então, vocês verem, né, como Deus é tremendo. Como é que um preso, entre aspas, né, poderia morar por conta própria? Mesmo, claro, porque ele fala, né, sob a custódia de um soldado. Mas mesmo assim, ele teve permissão, ele recebeu a permissão, então, de morar por conta própria, sob, claro, a custódia de um soldado. Então, havia, como eu falei, uma colônia de judeus em Roma, em Puteoli, né? E ali havia tanto judeus messiânicos como não. Então, ele pôde ficar ali morando, e que tremendo, né? Porque o apóstolo Paulo, isso ele fez em todo o livro de Atos, né? Por onde ele vai, cada capítulo nós vimos isso. Por onde o apóstolo vai, ele primeiro vai aos judeus, aos irmãos judeus. Prega o evangelho, fala sobre o Messias e Yeshua, e depois ele vai também para os não-judeus. Então aqui ele está fazendo a mesma coisa. Primeiro ele está indo aos judeus, né? Para depois ir aos não-judeus. Então, que tremendo, olha a oportunidade, né, de ter ali uma colônia judaica de judeus. No verso 17 diz: 3 dias depois, que ele já estava então morando ali, ele convocou os líderes dos judeus, tanto os messiânicos como os não messiânicos. Quando eu falo judeus messiânicos, são os judeus que acreditam que Yeshua é o Messias. Havia sim alguns ali. Como também os judeus que ainda não sabiam que Yeshua é o Messias. Então, ele convocou uma reunião com todo líder judeu, todo líder judeu daquela colônia. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, contra os judeus, você vê, o povo do apóstolo Paulo, de Yeshua, de todos os apóstolos. Qual é o povo? Judeu, Israel. Você vê que em nenhum momento Deus rejeitou os judeus de Israel. Deus não é injusto, né? Não é porque alguns judeus não creram que ele vai deixar de estar com os outros judeus que creram que Yeshua é sim o Messias, né? Então, uma coisa que sempre ensino errado, e eu vou recapitular mais uma vez, pode alguém estar vendo esse áudio pela primeira vez, não é todo o povo judeu que não acreditou em Jesus e em Yeshua, que é o Messias, pelo contrário.
A maior parte, na época própria de Yeshua Jesus, acreditou sim que Yeshua Jesus é o Messias. Alguns não. Mas Deus nem por isso deixou o seu povo judeu, né? Então o apóstolo Paulo deixou claro, eu nada fiz contra o nosso povo judeu, nem contra os costumes dos nossos antepassados. Então se alguém ali havia talvez trazido alguma notícia que ele era contra o povo judeu ou que ele era contra os costumes judaicos, bíblicos, ele já estava ali já de antemão já desmentindo, porque era isso, né, que os caluniadores faziam sempre. Os caluniadores sempre falavam que ele era contra os judeus, que é mentira, porque é o povo do próprio apóstolo, ele é a favor dos judeus. Tanto é que ele vai primeiro nas sinagogas, nos judeus, é o povo, é o irmão deles, né? E, inclusive, não é contra os costumes. Nós vimos, né? O apóstolo Paulo era mestre da Torá, fazia todas as festas bíblicas judaicas, inclusive ele era rabino, mestre da Torá, ensinava sobre as festas, sobre as leis, sobre a Torá, né? E, inclusive, ele foi até a Jerusalém, em todas as festas, ele até mesmo fez voto, né? Voto de nazireato. E também deu ofertas pacíficas quando ele estava lá. E ele foi preso em Jerusalém e entregue aos romanos, mas sem ter feito nada de errado, nem contra os judeus, nem contra os costumes judaicos, bíblicos, muito menos contra as leis de Deus, contra a Torá. Pelo contrário, né? Ele ensinava isso. Então, aqui nós vemos o sucesso, né, evangelístico, messiânico do apóstolo Paulo entre a comunidade judaica também de Roma, onde sinagogas inteiras, muitas, se tornaram crentes que Yeshua é sim o Messias. E Paulo ainda conheceu a muitos. Para isso você pode ler lá Romanos 16. Ali ele vai citar os nomes das pessoas que ele conheceu. Algumas, né? Das pessoas líderes. Mas ele conheceu muitas pessoas ali. E havia também um bom diálogo aqui até então, né? Havia um bom diálogo ali em Roma, de judeus messiânicos, crentes que Yeshua Jesus é o Messias, e também judeus que não acreditavam que Jesus, Yeshua, era o Messias. Porque você vê, ele conseguiu reunir todos. Todos estavam ali para escutá-lo, né? Isso já não era possível lá em Jerusalém. Mas aqui em Roma, ainda você vê, né, uma mente mais aberta, né? Aqui dos líderes judaicos. No verso 18 diz, eles me interrogaram e queriam me soltar. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, está contando para esses líderes judeus do que estava passando com ele, o que tinha acontecido. Então ele falando, então eu fui lá em Jerusalém, fui interrogado, e inclusive as autoridades romanas quiseram até mesmo soltar o apóstolo Paulo, porque ele não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Isso nós vimos nos capítulos logo agora passados. Realmente, se ele não tivesse apelado para César, para o imperador César, ele já estaria até solto. Porém, a missão do apóstolo Paulo, dado pelo próprio Yeshua, pelo próprio Jesus, é que ele fosse sim a Roma. Então, esse apelo dele a César auxiliou a ele estar agora em Roma. Todavia, tendo os judeus, quem são esses judeus? Os judeus lá da Judéia. Alguns desses judeus da Judéia que não acreditavam que Yeshua Jesus era o Messias. Porque a pessoa lê, né? Toda a vida tendo os judeus feito objeção, acha que é todo o povo judeu. Não, gente, isso não existe, acho que em povo nenhum, né? Não existe um pensamento único em povo nenhum. Nem no Brasil atualmente, a nação toda tem uma ideia única, né? Assim os judeus também.
Então ele está falando aqui que não é de todo o povo judeu, mas está falando que alguns dos judeus, alguns, não todos, e esses alguns eram aqueles que não acreditavam que Yeshua era o Messias. Lembra lá do Sinédrio, os saduceus em grande parte, né? Tenho aqui também o sumo sacerdote, né? E aqueles outros que vieram perseguir o apóstolo Paulo. Então, esses alguns que não criam, eles fizeram objeção, eles fizeram oposição à defesa do apóstolo Paulo. Então, eles não aceitaram que se soltasse lá o apóstolo Paulo como inocente, porque eles falavam de forma caluniosa, mentirosa, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, tinha que morrer e era culpado, mas na verdade não era culpado de nada, né? Então eles fizeram oposição à inocência do apóstolo Paulo, eles foram contrários, né? Que ele fosse solto, e por causa dessa objeção de alguns dos judeus, o apóstolo Paulo se sentiu obrigado a apelar para o imperador César, porque ele também tem cidadania romana, ele é judeu, nasceu de família judaica, ele era fariseu de família de fariseus, porém, ele tinha direito por onde ele nasceu de ter também a cidadania romana, né? E por ter cidadania romana também, ele pôde apelar para César, como todos que tinham cidadania romana, e aí seriam julgados, né, pelo próprio imperador, aquele que o fizesse. Não, porém, ele foi então obrigado a apelar para César, não porque ele tivesse alguma acusação contra o seu próprio povo judeu, porque ele não tinha nenhuma acusação contra o povo judeu. Isso nós podemos ler lá em Atos, novamente, capítulo 25, verso 11, que nós já vimos, né? Já estudamos. Por essa razão, ele, o apóstolo Paulo, pediu para vê-los e conversar com estes agora esses judeus, né, de Roma, né? Todos os líderes. Então imagina, um grande número de líderes ali judeus. Então, por isso que ele está pedindo, está chamando antes, né, esses líderes judeus e explicando tudo o que está acontecendo, justamente para que eles pudessem, além de ajudá-lo, você está vendo também que ele está pregando, está dando testemunho dele, né? E está falando também sobre o reino, o Messias, querendo ou não, né? Ele vai detalhar isso nessa reunião. Então, por causa da esperança de Israel, quem é a esperança de Israel? O Messias, né? Todo o povo de Israel, principalmente na época do apóstolo, esperava o Messias, que viria, reinaria e ressuscitaria os mortos. E aí teria, né, um milênio, né, a vida eterna. Então, essa é a esperança de Israel. Então, ele está falando que por causa dessa esperança é que ele está preso com algemas. Então, eles responderam, esses judeus, né? Os judeus, então, messiânicos de Roma e os não messiânicos ali, judeus de Roma, também responderam nessa reunião. Ou seja, toda a liderança, né, dos judeus ali responderam para o apóstolo Paulo: olha, nós não recebemos nenhuma carta da Judéia falando sobre você. E nenhum dos irmãos também que vieram lá da Judéia, nenhum deles relatou ou disse qualquer coisa contra você, mal de você, né? Nenhum deles. Então, você vê que isso era bom, né? Maravilha, Baruch Hashem. E isso já ajudou o apóstolo Paulo a ter essa reunião, né? Eu não sei se alguém já tivesse vindo falar do apóstolo Paulo ali em Roma, se ele teria, né, essa receptividade tão grande de judeus não messiânicos, que ele está tendo, graças a Deus, né? Baruch Hashem. Claro, tudo feito pela mão de Deus, né? E no verso 22 diz: todavia, queremos ouvir então da sua parte, apóstolo Paulo, o que você pensa. Por que eles então te
compreenderam o que eles estão falando, o que você pensa, o que você crê, é isso que eles estão querendo dizer aqui, né? Pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Então, você vê, né, que o termo seita, que era usado lá na Judéia, em Jerusalém, eles usaram agora. Então, a gente quer saber sobre isso aí que o pessoal anda chamando de seita. Então, lá, como você falou, na Judéia, em Jerusalém. Provavelmente o próprio apóstolo Paulo falou, né? Explicou alguma coisa e falou, lá para eles isso aqui é seita, mas não é. Porque nenhum apóstolo, nem Yeshua, nenhum deles fez uma religião nova ou uma seita. Simplesmente a fé é a mesma, é a fé na Bíblia, na Torá, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, eles sabem que o Messias, esperado pela Torá, é Yeshua, Jesus. O resto não muda nada, é a mesma fé, né? Digamos que é um partido, então, né? Já que tem o partido dos fariseus, o partido dos saduceus, vamos dizer então que virou um partido. Acho que era melhor do que esse nome, seita, né? Mas aqui isso vê essa palavra é justamente dos acusadores, dos caluniadores. Então, você vê aqui, né, que os judeus não messiânicos estavam sim, até então, dispostos até mesmo a ouvir o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, e isso é maravilhoso, porque está dando uma oportunidade muito grande para o apóstolo fazer aquilo que Yeshua pediu, pregar ali em Roma. Claro, primeiro aos judeus, depois aos não-judeus. Então, para concluir o nosso livro de Atos, vamos continuar a ler do verso 23 até o 31, que diz assim: assim combinaram encontrar-se então com o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, em dia determinado. Então, eles marcaram um dia para se reunir todos eles, indo em grupo ainda mais numeroso do que a primeira reunião. Baruch Hashem! Olha a oportunidade de ouro. Até o lugar onde então estava o apóstolo Paulo. Então, eles foram até lá, o lugar, né? Até a casa que o apóstolo Paulo tinha alugado. E ficaram ali desde a manhã até a tarde. Então, ficaram por muitas horas. E ele, então, o apóstolo Paulo, lhes deu as explicações. E até mesmo, além de explicar, testemunhou do reino de Deus. Claro que ele deu explicações sobre tudo, né? Ele falou sobre Yeshua, e isso falando na Torá também, né? Lembra, né? Toda vez que o apóstolo Paulo e os apóstolos iam pregar para judeus, eles mostravam nas escrituras. Quem são essas escrituras? A Torá, né? Só tinha a Torá aqui. A Brit Hadashah, a nova aliança, ou aliança restaurada, né? Que agora a gente aprendeu a falar melhor, ela não estava ainda confeccionada, ela não existia, não foi escrita ainda nessa época, é Torá. Na verdade, toda a Brit Hadashah, toda a nova aliança, ou aliança restaurada, né? Que alguns erroneamente chamam de Novo Testamento, toda ela fala do quê? Da Torá. É toda ela linkada, né, na Torá. Então, todos foram ali e então tiveram essas explicações do apóstolo Paulo, exímio rabino, judeu, fariseu, né? E, inclusive falou sobre ele, testemunhou. Olha a importância, quando a gente for falar da palavra, da Bíblia, dar também o nosso testemunho próprio, né? E assim procurando convencer a todos. Então, Paulo estava procurando convencer a todos ali a respeito que Yeshua, Jesus, com base na lei, na Torá de Moisés e nos profetas, nos escritos, que ele era, sim, o Messias. E alguns, Baruch Hashem, foram convencidos pelo que o apóstolo Paulo dizia. E alguns outros não creram. Mas nós vemos que uma parte acreditou, outra parte não. Então, você vê, né, aqueles mais com o coração, né, voltado a Deus, eles acreditaram, então,
que Yeshua é sim o Messias. Isso já é uma grande bênção, pois um número muito expressivo de líderes creram que Yeshua Jesus é o Messias em Roma. E assim, com certeza, começou uma conversão em massa, não uma conversão de fé, porque todo judeu acredita em Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então não é uma conversão a Deus, porque o Deus é um só, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? O fato de Yeshua ser o Messias não altera a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o pai do Messias, pai de Yeshua. Então eles foram convencidos que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Messias dele é Yeshua, Jesus. Né? Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. Verso 25 diz: então, alguns ali que não creram, né, começaram a discordar entre si daqueles que creram e começaram a ir embora, né? Os que não acreditaram começaram a ir embora. E depois de Paulo ter feito, então, essa declaração final, bem que ele falou, né? Agora eu vou citar aqui a declaração final que o apóstolo Paulo fala, que ele vai citar ali Isaías, capítulo 6, do verso 9 ao 10. Então ele vai dizer assim, ó, no verso 26, ele vai falar sobre Isaías para alguns desses judeus. Ele não está falando para todos, ele está falando para alguns desses judeus que não creram. Porque você vê que numa reunião judaica, não foi todo que creu, todos os judeus, e não foi todos os judeus que não creram também. Uma boa parte acreditou e uma boa parte também não acreditou. Então, ele falou para aqueles que não acreditaram. Ele está dando uma advertência, tá? Ele não está jogando maldição em ninguém, como muitos interpretam errado. Então, ele está dando uma advertência, citando Isaías que diz: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração de alguns de vocês, deste povo, eu que escrevi ali, tá? Alguns de vocês desse povo, porque não é todo o povo judeu, é alguns do povo judeu que não creram. Então, pois o coração destes alguns que não creram do povo judeu se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos de má vontade e fecharam os seus olhos, esses incrédulos que não creram que Yeshua era o Messias. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos que Yeshua Jesus é o Messias, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Claro, foi uma palavra dada para Isaías na época dele, mas que o apóstolo Paulo está empregando, que também dá para empregar nesse contexto, porque na época de Isaías tinha também judeus obedientes a Deus, como também tinha judeus não obedientes. Então essa palavra foi para os judeus não obedientes que Isaías deu. Mesma coisa o apóstolo Paulo. Ele está dando essa palavra somente para alguns dos judeus que não acreditaram. Por quê? A própria palavra já fala. Porque o coração deles era duro, eles eram desobedientes. Eles não estavam preocupados em saber quem que é o Messias ou receber o Messias. Eles simplesmente não queriam obedecer a Deus. Então, qualquer um que Deus enviasse, eles não iam acreditar. Alguns desses judeus. Porque nós estamos vendo que grande parte acreditou sim. E estamos dando aqui Baruch Hashem. Verso 28. Portanto, apóstolo Paulo ainda falando, portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus, que é Yeshua, né? Yeshua é a salvação de Deus, é enviada aos gentios e eles a ouvirão, né? Alguns acham, viu, olha, todo judeu agora não tem mais a palavra porque eles não quiseram, então agora foi dado totalmente para
os gentios e aí os judeus não têm mais parte com Deus. Não está falando nenhuma hipótese isso aqui. Pelo contrário, está falando que aqueles que são incrédulos, que não ouvem, que são alguns, o que acontece? Quando eles não acreditam que Yeshua, Jesus, é o Messias, eles são quebrados, tirados da oliveira e no lugar deles é enxertado os gentios, os não-judeus crentes. Então, a oliveira, veja, há muitos na oliveira que são judeus crentes. Há sim judeus que acreditam que Yeshua, Jesus, é o Messias. Desde a época de Jesus e Yeshua, não é uma coisa nova de agora. É uma coisa que sempre teve. Sempre teve em toda a história, depois de Yeshua, sempre teve durante Yeshua e depois de Yeshua, judeus que acreditam sim que Jesus, Yeshua, é um Messias. Porém, os poucos que não acreditam, eles são retirados da oliveira e no lugar desses poucos que não acreditam, é colocado não-judeus, os gentios que acreditam. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11. Verso 29 diz: depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Essa parte está em parênteses, né, que foi acrescentada. Porém, também eu não duvido que realmente possa ter acontecido esse debate, porque os judeus debatem mesmo de forma intensa. Verso 30. Por 2 anos inteiros, o apóstolo Paulo permaneceu então na casa que ele havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Provavelmente ali ele pregava, fazia milagres, né? Tudo que a gente sempre viu até agora, ele fez ali também, provavelmente. Então ele, como sempre, também se sustentou. Porque o apóstolo Paulo, ele sempre trabalhou com tendas para se sustentar. E aqui não seria diferente. Então, você vê ele se sustentando pelo seu próprio trabalho com tendas, como muitos rabinos da sua época, né? Tinham um ofício além do rabinato, assim como o rabino Paulo, o rabino Shaul, né? E verso 31 diz, ele pregava então o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Yeshua, Jesus Cristo, ou Yeshua, o Messias, abertamente e sem impedimento nenhum. Olha que maravilha, Baruch Hashem. Então, assim, né, o reino foi e é pregado até hoje. Nós sabemos que em 1948, Israel voltou para as mãos dos judeus e o evangelho ultrapassou os limites de Jerusalém, desde essa época de Paulo, né? Para também alcançar os não-judeus. Né? Os judeus não foram rejeitados por Deus em nenhum momento. Não foi os judeus rejeitados, não. Que é o que fala lá em Romanos 11. Não foram. O que aconteceu é que os gentios também agora são aceitos pelo Eterno, através de Yeshua, Jesus. Foi para isso que Yeshua, Jesus veio, para aproximar o não-judeu ao judeu, para enxertar aquele que não é judeu no judeu, para fazer do judeu e não-judeu, discípulos de Yeshua, o povo de Deus, a família de Deus. Então, o povo de Deus é os judeus. E quem quer a promessa do povo de Deus, que é a promessa, os oráculos, é tudo dos judeus, tem que ser enxertado em Israel. Tem que ser enxertado aos judeus. E é isso que nós fazemos, né? Os judeus é bênção para as nações e, inclusive, o chamado do povo judeus é irrevogável. Você vê o apóstolo Paulo, judeu, Yeshua, judeu. Todos os apóstolos, discípulos de Yeshua, na sua grande maioria, que nós lemos na Bíblia, judeus, né? Vivendo como judeus, fazendo as festas judaicas bíblicas, os costumes judaicos bíblicos, né? Você vê aqui tudinho do povo judeu. Em nenhum momento isso foi retirado. Pelo contrário, é através deles que somos abençoados.
Baruch Hashem. Bons estudos a todos. Shalom, shalom.